pessoal, nesse vídeo nós vamos tentar chegar o mais próximo da resposta se o narcisista tem cura. Você que está sofrendo na convivência com o narcisista, mas por alguma razão você alimenta a esperança de que essa situação passe, que as coisas melhorem, que bata assim na consciência dessa pessoa que o que ela está fazendo com você não é correto. Então nós vamos juntos, lembrando que isso aqui não é um diagnóstico, até porque eu nem conheço a pessoa que está do outro lado, né? Mas nós vamos chegar bem próximo com informações técnicas, com informações fidedignas, para você poder entender se deve ou não alimentar a esperança de dias melhores com essa pessoa, ok? Então vamos lá. Antes, a gente tem que rapidamente entender o que seria um comportamento de um narcisista, né? Então, um narcisista, ele é obcecado por si, só pensa nele, e você, a vítima, que ele escolheu para invalidar, para desprezar e etc., você é apenas um elemento para ele. Um elemento e também um alimento. Porque o narcisista ele precisa da vítima para que ele sacie o desejo intrínseco de maltratar. É um caso muito sério. Eu sempre digo isso, só quem está passando por isso ou passou consegue entender. Já disse isso antes, nem profissionais da área de saúde mental, se não tiver experimentado, visto de perto e tido a oportunidade de entender e não ser manipulado por um narcisista, ele não sabe o que é. É só assim por uma questão de muita percepção da pessoa conseguir perceber que aquele indivíduo é uma máscara. Ele não é nada daquilo que ele transmite ser. Então vamos lá. Narcisista é manipulado, mentiroso, extremamente egoísta. Aí você pensa, mas o mundo está repleto de egoísmo, poucos são altruístas. Então todo mundo é narcisista? É isso que favorece ao narcisista. Isso que permite que ele fique escamoteado e acabe se beneficiando disso e passando incólume como uma pessoa decente. E quando ele é transvestido de um cargo ou de uma função de respeito, ele é um pastor, ou ele é um professor, né? Ou um senhor já com aparência de ser digno de respeito, aí que a vítima fica numa situação ainda mais difícil, porque se ela falar mal ou contar para alguém o que ela está passando, ela corre sério risco de ser vista como a fofoqueira, o fofoqueiro, o errado e alguém do mal, que está denegrindo a imagem de alguém do bem, que não é nada disso, né? Então, as características do narcisista estão muito presentes em quase todas as pessoas. Então, entendendo isso direitinho, narcisista é muito mentiroso. E qual a diferença, então, de uma pessoa normal que conta uma mentira e um narcisista? Exemplo, alguém que mente, diz que tem um irmão que é deputado, ou que diz que tem um carro
caro, tem uma BMW, mas ele não tem nada daquilo. Ele está mentindo, mas ele não está diretamente com o viés, com o objetivo de prejudicar alguém. Por fim, ele está prejudicando a si mesmo, porque a mentira será descoberta e ele vai perder a credibilidade. E o narcisista, quando mente, ele tem o viés da destruição da imagem da vítima. Então, um exemplo de uma mentira de um narcisista, né? Ele chega e diz para você algo sobre a vítima, tá? Que faz com que você perca a amizade daquela pessoa e o respeito. Então, por que ele mentiu? Qual foi a finalidade? Prejudicar a vítima. Então, o objetivo da mentira é o que caracteriza o narcisista, separa o narcisista de um mentiroso comum, ok? O narcisista, ele é um covarde, ok? Mas, quando ele está sozinho com a vítima, ele se apresenta como valente, ameaçando, agredindo, mas porta afora de casa, ele se comporta com o vizinho como se fosse uma pessoa dócil, uma pessoa que não gosta de confusão e nem de briga. Se ele for ofendido por alguém na rua, ele pede desculpas, mas em casa, não precisa ser uma agressão, basta ele se sentir ameaçado ou sentir que a vítima não está obedecendo a ele, fazendo aquilo do jeito que ele quer, ele se torna uma pessoa extremamente agressiva. Então, a diferença de um valente, de um covarde, né, é que o narcisista ele tem uma postura diante da vítima e uma postura diferente da sociedade. Então, uma pessoa que é covarde na rua, ou uma pessoa que tem princípios e na rua ele se comporta evitando qualquer tipo de confusão, ele não gosta de encrenca, né? Dentro de casa, normalmente, ele teria a mesma postura. Quando o narcisista, ele é dupla face. Ou melhor, ele tem duas caras. Uma perante a vítima e outra perante a sociedade. O que contribui muito para destruir a vítima. Porque ela fica sem qualquer tipo de apoio. Porque uma pessoa com a imagem tão bem construída como o narcisista faz, fica isento de qualquer responsabilidade, né? O narcisista, ele é perverso, mas tem muita gente na sociedade que é perversa, mas não é narcisista. Então vamos um exemplo, uma pessoa que faz crueldade com os animais, ele taca pedra, nossa, tem gente que faz coisas até pior, atropela o animal, quando poderia ter evitado. Ele é perverso, ele é cruel. Mas ele pode não ser narcisista, apenas perverso. O narcisista, ele é perverso com o viés, com o objetivo de maltratar a sua vítima. Vou te dar um exemplo. Um casal, onde, digamos, o homem é narcisista e a mulher não, e ela é muito apegada a um animal de estimação da casa. Ele é capaz de envenenar o animal para que a vítima não tenha mais a companhia daquele cachorrinho, gatinho, o que quer que seja. Ou ele é capaz de maltratar aquele animal para ver a vítima sofrer. Então, o objetivo de ser perverso dele tem o viés de maltratar sempre a vítima ou aquela pessoa que ele escolhe para destruir, né? O narcisista extremamente fofoqueiro. Mas tem tanta gente na sociedade fofoqueiro que não é narcisista.
gosta de conversar sobre a vida alheia e se divertir com isso e acaba divertindo o coletivo, as pessoas que estão ali, que também gostam de fofoca. Mas o fofoqueiro narcisista, ele tem também o viés destrutivo. Então ele fala da vida de alguém que ele quer destruir para que a reputação, a imagem daquela pessoa fique totalmente comprometida. Então, tá aí as características de narcisistas que são comuns em outras pessoas que não são narcisistas, daí a dificuldade e poucos têm a ousadia de querer apresentar respostas concretas sobre o narcisismo. Então vamos lá, agora vamos ao que realmente interessa, né? Tem cura? Tem como uma pessoa perversa se tornar uma pessoa melhor? Tem, mas se for o narcisista, a coisa muda de figura. Tem como uma pessoa, né, que é muito agressiva se tornar menos agressiva? É possível, mas se for narcisista não, e você vai agora, junto comigo, analisar, entender os porquês. Para isso, nós temos que entrar num componente mais técnico. Nós temos que entender que nós, seres humanos, nós temos, são 3 palavras importantes aí: caráter, índole e personalidade, né? O caráter e a personalidade, essas 2 palavras se apresentam com conceitos, de certa forma, distintos, né? Caráter é uma coisa, personalidade é outra, e é distinto, mas ele é muito interligado. Então vamos separar isso direitinho. Caráter são traços ligados à moralidade. São traços ligados à moralidade. Uma pessoa que tem caráter, ok? Ela não vai agir prejudicando a sua própria imagem, a sua moral, o seu moral, né? Então, já a personalidade é o conjunto de características psicológicas. Tá claro? Então vamos de novo. Caráter são traços ligados à moral. Personalidade, o conjunto de características psicológicas. Aí é que nós vamos começar a entender. A personalidade de uma pessoa são características psicológicas e, portanto, ela pode ser moldada ao longo do tempo e até moldada por um profissional como nós, né? Psicanalistas, terapeutas. Então, a personalidade ela pode ser aprimorada, ela pode ser modificada conforme a pessoa vai adquirindo cultura, o local que ela vive. Às vezes a pessoa comete alguns deslizes, por exemplo, no Brasil, e quando ele muda para outro país, lá as leis são mais rígidas, a percepção das pessoas no que concerne aquela atitude é diferente, então ele acaba mudando. Uma pessoa que se casa com uma pessoa muito diferente, ela acaba, e se ela respeita essa pessoa, ela acaba se moldando e modificando algumas características, certo? Então, a personalidade pode ser moldada ao longo do tempo, né? São características emocionais, psíquicas e até mesmo características assim comuns. Uma pessoa muito tímida, a timidez está relacionada à personalidade e ela pode, com o tempo, com um acompanhamento de um terapeuta, ela pode se libertar dessa timidez. A questão da organização, minha personalidade, eu sou muito desorganizado. Então, já entendemos que a personalidade pode ser modificada, moldada, aprimorada e você pode sim se tornar uma pessoa melhor. Mas o caráter, nós vamos chegar lá, né? Então, o caráter é imutável. Então aí nós chegamos àquela situação assim complexa, né? Principalmente no meu caso, eu sou extremamente cristão. Então a gente prefere, nós os cristãos, sempre colocar assim na mão de Deus para que haja uma transformação, a gente coloca em oração para que aquilo se modifique, né? Mas
misturar religiosidade com realidade pode ser um problema. Não é que Deus não seja o Todo-Poderoso, não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes Deus está lá mostrando o caminho diferente para você, mostrando uma resposta que você não quer ver e você está lá insistindo na tua religiosidade e pedindo que fazendo uma oração para que outra pessoa modifique. Talvez, se essa outra pessoa estivesse imbuída dessas orações, desse propósito, eu acredito que haveria sim uma chance. Mas eu particularmente, não é sendo cético, mas eu nunca presenciei o caso de um narcisista perverso que se tornou uma pessoa melhor, que mudou o seu comportamento e ratificando, não retificando, ratificando, tá? O conceito, o caráter da pessoa é imutável. Então, não sei se vale a pena insistir por muito tempo, e eu tenho muitos pacientes que vivem 20, 30 anos sob essas agressões e o tempo passa, envelhece e depois olha para trás e vê o tempo que perdeu. Em terapia a gente faz transgressão de idade, leva a pessoa lá na frente e a transgressão de idade muitas vezes traz a resposta clara, né? Você cometeria esses mesmos erros de insistir numa relação ruim com um sócio, com um familiar ou com um cônjuge, se você soubesse que o tempo passaria e nada mudaria, né? Fica lá na frente apenas um passado que não volta atrás. Então o caráter ele é ligado à ética, moral, né? E o caráter é formado por traços morais que determina a forma da pessoa de agir, né? E a forma de reagir. Então, a forma de reagir, por exemplo, dos narcisistas é sempre a que nós já conhecemos. Destruir a pessoa, acabar com a reputação dela, levá-la ao sofrimento e até coisas piores, que essas experiências eu já tive, infelizmente. E no final ele se divertiu com tudo isso e não se sente culpado. Na questão da mentira do narcisista, a mentira é algo tão sério na vida dele que ele consegue depois mentir dizendo que ele nunca prejudicou aquela pessoa, que ele, ao contrário, sempre quis ajudar. Uma mentira muito típica do narcisista é dizer assim: nossa, eu fiz de tudo por aquela pessoa, mas ela ou ele nunca reconheceu. Esse não reconhecimento de tudo que ele fez pela pessoa traduz numa palavra, num adjetivo: ingratidão. Ou seja, ele transforma a vítima em uma pessoa ingrata, indigna, pois recebeu todo o carinho daquele narcisista e devolveu com ingratidão, o que não é verdade. E por fim, o narcisista, ele se acha, ele se convence de que ele não fez nada de mal para aquela pessoa e segue adiante à procura, à espreita, aguardando a próxima vítima. Então, nós precisamos finalizar com o conceito de índole. Gente, a índole é o conjunto de traços desde o nascimento, ou seja, a sua natureza. Então, nós temos aí que enfrentar essa possibilidade de estarmos muito perto da verdade. Se a índole é a natureza da pessoa, quem determinou essa natureza foi Deus. Então, o escorpião, por exemplo, foi criado por Deus, mas ele representa perigo para nós. Portanto, nós devemos evitar.
Então, muito cuidado com o conceito de narcisista, não sair por aí, conhecer um mentiroso, dizer que é narcisista, conhecer uma pessoa muito egoísta, interesseira, mesquinha e achar que é narcisista, né? A melhor forma de você chegar perto disso é você ver o propósito, o porquê que aquela pessoa age e faz tudo daquela maneira. Se o viés for destruir alguém, você tem um bom indicativo de que você está diante de alguém com um transtorno de personalidade. Eu espero que tenhamos chegado próximo aí da resposta. Não é um diagnóstico, ok? Mas eu gostaria que você deixasse aí o comentário. A sua opinião, a sua experiência é extremamente importante. As minhas pós-graduações são importantes, tudo que eu estudei é importante, conhecimento teórico, mas onde eu mais aprendo com vocês, inclusive com meus pacientes. A experiência empírica é a base da pesquisa científica. E o que é uma pesquisa científica? Você sai perguntando e vivenciando as experiências passadas. Então, você é a base do meu conhecimento. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.